Hoje vamos falar sobre a penitência. Estamos dentro desse tempo quaresmal e poucas pessoas sabem o que é a penitência, como os santos viveram a penitência, como desde os primeiros séculos até os dias atuais a Igreja recomenda a penitência para nós. Então, a penitência, depois da oração, ela é o meio mais eficaz para a purificação da alma, seja das faltas passadas, como dos nossos vícios presentes. Então a penitência, ela nos ajuda justamente a isso. E também a penitência, ela ajuda a prevenir as faltas futuras. Muito bem, nosso Senhor Jesus Cristo é quem nos pede que façamos penitência. Jesus, na sua pregação pública, ele vai justamente dizer isso, né? Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, Cristo, ele é o próprio reino de Deus. Então, esse Jesus que veio até nós, esse Jesus que deseja vir cada dia até nós, ele nos anuncia que somente uma vida penitencial é capaz de atraí-lo a nós, ou seja, é capaz de atraí-lo ao nosso coração. Somente um coração mortificado é capaz de conservar a presença de Deus. Porque um coração que vive a austeridade, ele conseguirá ter uma vontade firme, que lhe dará a capacidade de resistir ao pecado. A penitência para o pecador, ela é um ato de justiça, porque Deus, ele, na sua infinita bondade, na sua infinita liberalidade, nos concedeu todos os bens. Então, ele merece todo o nosso amor, ele merece toda a nossa adoração, ele merece toda a glória. É justo que nós retribuamos aquele que nos amou primeiro. Então a penitência, ela é um dever de justiça, porque nós que ofendemos a Deus, agora devemos lutar até o fim da vida para reparar aqueles pecados que cometemos. Então muitas pessoas não entendem por que fazer penitência se Jesus, ele já venceu o pecado e a morte, se Jesus ele já se entregou na cruz e ele é o verdadeiro sacrifício, se ele já fez a verdadeira penitência que agrada ao Pai. Imaginemos, por exemplo, uma mãe que tem um vaso que ela herdou da família, um vaso caro, bonito, e o seu filho, né, uma criancinha, deixa aquele vaso cair. Aquele vaso que cai, ou seja, a mãe fica triste, chora, né, ao ver que algo que lembrava sua mãe, lembrava sua avó, havia se quebrado. O filho, vendo a mãe chorando, vendo a tristeza da mãe, ele vai lá no quarto, quebra o cofrinho dele e dá para a mãe R$2. Fala, mãe, aqui para a senhora comprar um vaso novo. É claro que os R$2 não pagam um vaso, né? Mas imaginemos como o coração daquela mãe foi consolado por esse pequeno gesto de amor. Então a penitência, ela nos faz entender isso. A penitência, ela é justamente uma correspondência ao amor de Deus. A penitência é uma luta para amar a Deus diante da nossa impossibilidade. As nossas penitências jamais serão capazes de expiar somente um pecado nosso. Mas unidos ao Cristo penitente, unidos ao seu sacrifício redentor pela graça, a nossa correspondência de amor, ela sim é capaz de agradar e de aplacar a ira de Deus. Então a penitência, como é que nós poderíamos definir a penitência? A penitência é definida como uma virtude sobrenatural derivada da justiça, que por ser o pecado uma ofensa a Deus, inclina o pecador a detestá-lo, a formar firme propósito de evitá-lo no futuro e repará-lo. Então, entendamos aqui, a penitência ela é definida como uma virtude sobrenatural. Então a primeira coisa que nós temos que entender é isso. O espírito penitente, viver com uma alma penitente, isso justamente deriva de Deus. É Deus quem me concede um espírito penitente, é Deus quem me dá uma vida verdadeiramente penitencial, é Deus que me concede esse olhar sobre a vida, onde eu consigo enxergar momentos para me oferecer a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é pedir essa virtude. É dizer, Senhor, dá-me um coração penitente, dá-me uma alma penitente. Porque quanto mais nós abandonamos a penitência, quanto mais nós abandonamos a vida de austeridade, mais nós nos aproximamos dessa vida laxa, de prazeres, de um sim a todo momento ao corpo e aos seus desejos, e acabamos nos tornando escravos do pecado, escravos dos prazeres. Todas as vezes em que nós dizemos sim a Deus,
nós nos tornamos livres. Quando nós somos obedientes a Deus, nós nos tornamos livres. Quando nós nos penitenciamos, nós somos cada vez mais libertos do pecado. Mas quanto mais nós dizemos sim aos nossos gostos, às nossas vontades, mais nós vamos nos escravizando. Então esse é um cuidado muito grande que nós devemos ter hoje. As pequenas concessões à preguiça, a concessão ao pecado da impureza, a concessão aos pecados de gula, todas essas coisas, vai dizer nosso Senhor, elas tornam insensível o coração do homem. O nosso coração ele se torna insensível porque é a alma que se dá muito aos prazeres. Uma alma que não sabe renunciar aos prazeres, ela vai perdendo pouco a pouco a devoção. Isso também nos diz São Francisco de Sales. Então a penitência ela é primeiramente, na sua definição, uma virtude sobrenatural, derivada da justiça. O que é justiça? Justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. O que é devido a Deus? O que é devido a Deus é a honra, a glória, o temor, o amor. Então a penitência ela deriva da justiça por isso. Eu faço penitência não porque eu gosto de sofrer. Eu faço penitência porque eu amo a Deus. Porque compreendendo o grau da minha miséria, compreendendo todas as minhas ofensas a Deus, eu quero, com a minha penitência, retribuir com amor. E continua, a definição, que por ser o pecado uma ofensa a Deus, inclina o pecador a detestá-lo. Então a penitência, ela vai nos ajudar a cada vez mais detestarmos o pecado. Ora, dentro da virtude da caridade, ou seja, que é a virtude do amor, de amizade com Deus, quando eu tenho amizade com Deus, quando eu estou repleto dessa virtude da caridade, que só é possível dentro do estado de graça, essa virtude da caridade, ela me inclina justamente a odiar o pecado. Dentro da virtude do amor a Deus, está o ódio ao pecado. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu odeio aquilo que o ofende. Então, a penitência também me ajudará a entender isso. E também a penitência nos ajudará a formarmos firme propósito de evitar no futuro o pecado e a repará-lo. A penitência é uma virtude sobrenatural que deriva da justiça e que nos faz odiarmos o pecado e nos ajuda a termos prudência, nos ajuda a termos uma certa prudência para evitar e para futuramente não cairmos mais nesses pecados. Existem 4 atos principais da penitência. Com a luz da razão e da fé, vemos que o pecado é o maior de todos os males. A penitência ela nos ajuda a detestar o pecado. Depois, mesmo tendo sido perdoados, permanecem vestígios do pecado em nossa alma. Então, a penitência ela vai nos conceder uma sincera contrição. Quanto mais eu me penitencio, mais eu me torno sensível à graça. Quanto mais eu peco, mais insensível à graça eu estou. Então isso é algo que nós devemos ter muita clareza. Para evitar no futuro, terceiro ato principal da penitência, para evitar no futuro esse odioso mal, tomamos firme resolução e propósito decidido de evitá-lo, fugindo cuidadosamente de todas as ocasiões de pecado. Então a penitência ela vai nos ajudar a tomarmos essa firme resolução e de fazermos um propósito decidido de evitar o pecado. Então, quanto mais eu busco nas pequenas coisas oferecer algo a Deus, quanto mais eu busco nas pequenas coisas me oferecer a Deus de forma penitente, ou seja, oferecer, Senhor, quero te oferecer esse pequeno sacrifício. Você está subindo, chegou no seu trabalho e você tem a oportunidade de ir de elevador ou de escada. Você diz, Senhor, eu te ofereço esse pequeno sacrifício, mas com muito amor, de subir de escada. E você vai pela escada. E aquilo vai te conceder a graça de um coração cada vez mais sensível. Só se entrega nas pequenas coisas quem ama. Então, quanto mais nós vamos acostumando o nosso coração a dar a Deus, mais o nosso coração ele se torna sensível a essa graça. Por fim, reconhecendo que o pecado constitui um ato de injustiça, determinamos-nos a repará-lo, a expiá-lo por sentimentos de pesar e obras de penitência. Aqui nós entendemos que essa virtude sobrenatural da penitência, ela nos ajuda a fazermos obras de penitência. Quando nós falamos de penitência, nós imaginamos já as obras de penitência. Na verdade, as penitências corporais, as penitências espirituais, mas a penitência ela é uma virtude sobrenatural, primeiramente.
que nos inclina a, de fato, fazermos obras de penitência. Antes de entrarmos propriamente na penitência, eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão sobre os motivos para detestar e evitar o pecado. Primeiramente, o que é o pecado mortal e o que é o pecado venial? Isso é importante a gente entender. O pecado, ele é uma transgressão voluntária da lei de Deus. Portanto, ele é uma desobediência a Deus, uma ofensa contra ele, pois é uma preferência da nossa vontade à vontade de Deus e uma violação aos soberanos direitos que ele tem sobre a nossa submissão. O pecado, ele é uma transgressão voluntária da lei de Deus. Eu, sabendo que aquilo é pecado, escolho aquela atitude. O pecado, ele nunca é involuntário. Se ele fosse involuntário, não seria pecado, porque não teria, de fato, um livre-arbítrio para poder escolher aquele mal. O pecado mortal, O que é o pecado mortal? O pecado mortal, ele é um ato pelo qual nós nos afastamos de Deus, nosso fim último, apegando-nos livre e desordenadamente a algum bem criado. Essa é uma definição de Santo Tomás de Aquino. Ele vai dizer que é um ato pelo qual nós nos afastamos de Deus, nosso fim último, ou seja, todos nós estamos nos dirigindo para o nosso fim, direto ou indiretamente. Mas, nesse caminho, eu posso me desviar desse fim último, que é o próprio Deus. Então, o pecado, ele é um ato que me afasta do meu fim último. Ele me coloca o quê? Me coloca diante de um fim aparente, de um bem aparente, de um fim que não é Deus. Mas eu estou buscando, na verdade, as criaturas que são meios para chegar até Deus e eu paro ali. Esse pecado mortal, ele justamente é um profundo apego. Então, como é que eu sei que é pecado mortal? Primeira coisa, tem que ter matéria grave. Ou seja, matéria grave significa que fere diretamente algum dos 10 mandamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é nos acostumarmos a fazer exame de consciência. E isso, no início, é necessário que a gente faça com exames de consciência prontos, onde eu irei ler ali os 10 mandamentos, irei ler aquelas perguntas, aqueles exames com as perguntas, porque isso vai justamente nos fazer ver determinadas coisas que nós nem sabíamos que era pecado, que de fato são pecado. Então, o pecado mortal, ele justamente precisa dessa matéria grave, ou seja, ele tem matéria grave, ele fere diretamente um dos 10 mandamentos, ele fere a relação com Deus, ele fere totalmente o meu contrato, vamos dizer assim, a minha aliança com Deus. É como se fosse, por exemplo, um piloto de avião que fosse dirigir bêbado e a companhia aérea jamais permitiria que ele pudesse novamente voltar à empresa. Ele seria demitido por justa causa e seria totalmente retirado dos meios de aviação e tudo mais. Por quê? Porque aquilo ali foi um ato que rompe definitivamente a relação com a empresa, com o patrão. A questão é que, com relação ao pecado, Deus está sempre disposto a nos perdoar, a nos trazer de volta. Mas somente se nós fizermos esse caminho para a renúncia do pecado, que são os passos que a confissão exige. Mas o pecado, ele fere de todo a relação com Deus. Então, o pecado mortal, ele fere de todo a relação com Deus. Então, ele precisa ter matéria grave, depois ele precisa ter plena advertência, ou seja, eu preciso saber que aquilo é pecado. Depois, é necessário ter um pleno consentimento do pecado. Então, eu preciso verdadeiramente consentir naquilo, ou seja, eu sei que é pecado, e eu digo, olha, eu sei, mas eu quero. Então, ou seja, uma adesão da inteligência e uma adesão da vontade a uma matéria grave, uma matéria de ofensa a Deus. E o pecado venial, O pecado venial, quando a lei que violamos não é necessária para o atingimento de nosso fim, ou quando a violamos de maneira leve, ou ainda se a lei é grave em si mesmo, mas a transgredimos sem plena advertência, ou sem pleno consentimento, o pecado é venial e não nos priva do estado de graça. Todavia, é ainda uma ofensa contra a majestade divina. Quando a lei que violamos ela não é necessária para atingirmos o nosso fim, ou quando a violamos de maneira leve, ou então, ainda, se a lei é grave em si mesma, mas nós não sabíamos que aquilo era grave, que aquilo era um pecado mortal, aí nós estamos cometendo um pecado venial. Ele não nos priva do estado de graça. O pecado venial é, de fato, uma ofensa a Deus. Por exemplo, é como se fosse um piloto de avião, esse mesmo piloto, que ele
fosse grosseiro, né, xingasse um passageiro porque reclamou, por exemplo, do atraso. A companhia aérea certamente, né, seria notificada por isso e eles dariam uma correção de geral. Por favor, nunca mais faça isso. Isso é inadmissível aqui para as nossas normas. Não faça isso jamais. Na próxima vez você está expulso. Ou seja, é algo que fere a relação, sim, mas é algo que não fere de todo. Então isso é importante que nós entendamos aqui, né? Então o pecado venial, ele não fere de toda a nossa relação com Deus, mas ainda assim, não é porque é pecado venial que ele não é uma ofensa a Deus. Então aqueles que não lutam contra os pecados veniais, eles nunca irão alcançar a santidade. Porque, como vai dizer São José Maria, né, é impossível ter vida espiritual séria sem uma luta real contra os pecados veniais. Então, lembremos, né, o pecado mortal, ele é o verdadeiro mal. Na realidade, o único mal que existe, porque todos os outros males não são senão suas consequências ou sua punição. Ou seja, o pecado venial, depois do mortal, ele é o maior mal que existe no mundo, né? Então, o pecado mortal, ele é o verdadeiro mal. O único mal que existe. Entendamos a profundidade disso. O pecado mortal, ele é um mal grandioso, ou seja, é o único mal que existe. Então, quando eu cometo um pecado mortal, eu estou totalmente tomado pelo mal. Essa rebelião, ela se torna ainda mais grave pelo fato de que esse Senhor, sendo infinitamente sábio e bom, não nos manda nada que não nos conduza à própria felicidade e à sua glória. É tão grave o pecado mortal porque, mesmo conhecendo a bondade de Deus, mesmo conhecendo que Deus nunca nos fez mal algum, mas somente bem, somente nos deu coisas maravilhosas e santas, sabendo que Ele é infinitamente sábio, eu ainda assim o ofendo. Ainda assim contrario a sua vontade, buscando a minha vontade, que é sujeita ao erro, que é fraca, que é frágil. Nós precisamos entender quais são esses efeitos do pecado mortal, porque quem não medita sobre isso vai continuar caindo no pecado mortal. Se eu não medito sobre os males que o pecado mortal traz para a minha vida, eu irei continuar caindo e vivendo numa vida de pecado cada vez maior. Certa vez uma pessoa me mandou uma mensagem: Padre, é possível ser ministro da Eucaristia quando não vivemos a castidade? Né? Eram namorados. Eu falei: ué, mas por que você não abandona o pecado para poder ser ministro da Eucaristia? Ah, não queremos. Ou seja, a pessoa não tem dimensão do que ela está abraçando. É o que fala Santa Teresa d'Ávila, vai dizer, ela viu uma alma em pecado mortal, ela vai dizer, olha, se nós pudéssemos ver uma alma em pecado mortal, nós nunca mais pecaríamos. Ela vai dizer como se fosse algo vivo, ou seja, que realmente fosse corroendo a pessoa. Então é algo terrível. E ela vai dizer, ó, almas redimidas pelo sangue de Jesus, não desprezeis esse sangue. E olhemos para a nossa condição de pecadores, e vejamos quão terrível é estar em pecado mortal. Assim como Santa Catarina de Sena viu uma alma em estado de graça e disse, olha, se eu não soubesse que era uma alma humana, eu teria me prostrado diante dela, achando que ela era Deus, achando que ela era o próprio Deus, né? Então isso é profundamente necessário. Então quais são os efeitos do pecado mortal? Então o pecado mortal, ele expulsa Deus da nossa alma. Isso é o pior mal que nós podemos ter, né? O pecado mortal, ele expulsa Deus, que é o doce hóspede da nossa alma, e ele arranca a Santíssima Trindade do seio de nossa alma. E depois nós perdemos a graça santificante, é como se fosse um suicídio espiritual. Então, quando eu escolho o pecado mortal, eu estou basicamente suicidando. Depois, nós perdemos também os méritos passados, ou seja, todos aqueles méritos que nós alcançamos à custa de muitos esforços, de muitas lutas, de muitos nãos ao pecado, todas as vitórias que obtivemos, todos os méritos que alcançamos por isso, pelas penitências que sofremos, nós perdemos tudo isso. Então o pecado, ele arranca, ou seja, ele nos faz perder todos os méritos passados. Depois, a escravidão tirânica que nós padecemos no pecado mortal, ela é sem igual. O pecador, ele vai se tornando tão escravo de si mesmo, tão escravo da sua vontade, ele vai perdendo totalmente a liberdade. Ele vai cedendo cada vez mais à preguiça, ele vai cedendo cada vez mais à sua gula, à sua luxúria. Ele não consegue mais ser normal. Ele vai perdendo cada vez mais
a força física, a força moral, a força intelectual. Então o pecado mortal ele é uma escravidão que vai nos acorrentando, vai nos aprisionando, vai verdadeiramente destruindo quem somos. E, por fim, né, se o pecador resistir obstinadamente à graça até o fim, um efeito do pecado mortal é que ele irá padecer no inferno com todos os seus horrores. Né? Vamos entrar agora no pecado venial deliberado. O que é um pecado venial deliberado, padre? O pecado venial deliberado, ou seja, é aquilo que eu olho e digo assim, isso aqui é só pecado venial, então posso fazer. Ou seja, você deliberou, você conversou com o pecado. Você abraçou aquilo, né, e não lutou. Então, o pecado venial deliberado ele é diferente de uma falta por surpresa, ou seja, por algo que aconteceu ali. Então, o pecado venial deliberado é algo que nós devemos atacar frontalmente. São Francisco de Sales ele vai dizer assim, se o coração apega-se ao pecado venial, rapidamente se perde a suavidade da devoção e até mesmo a devoção por completo. Nós vamos perdendo o amor a Deus. Se eu coloco o meu gosto nas coisas do mundo, rapidamente eu irei perdendo os gostos pelas coisas do céu. Eu não irei conseguir mais rezar. Eu irei perder o amor à missa. Irei perder o amor pela ação de graças, pela leitura espiritual, pelo terço, porque meu coração está embrenhado, misturado com as coisas do mundo. Do ponto de vista da perfeição, há uma grande diferença, né, como nós dizíamos, entre as faltas veniais por surpresa e aquelas com propósito deliberado. Por quê? Porque essas têm pleno consentimento da vontade. Os pecados veniais, né, eles retardam e muito o nosso progresso espiritual e eles nos fazem perder um tempo precioso. Então nós temos pouco tempo, né? Como vai dizer São Paulo, trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Quanto mais eu abraço o pecado, seja ele mortal ou venial, mais eu estou perdendo esse tempo que me foi dado para que eu possa conquistar o céu. Então, efeitos do pecado venial. Porque tem gente que acha que assim, é só venial, né? Não faz mal algum. Se você for de pecado em pecado venial, logo você estará caindo num pecado mortal. Como se fossem pequenos grãos de areia, né? Eu vou achando que aquilo não é nada, daqui a pouco eu estou soterrado. Efeitos do pecado venial. O pecado venial, ele priva a alma de muitas graças. Esse é um primeiro efeito do pecado venial. Ele vai privando a alma dessas graças de Deus. Vai privando a alma de receber aquelas graças superiores que Deus vai concedendo à alma para que ela avance. E depois o pecado venial ele enfraquece o fervor da alma. Aquele fervor que nós temos, aquilo que nós vamos verdadeiramente cultivando de amor a Deus, de entrega, de sacrifício. Quanto mais eu vou cedendo aos pecados veniais, mais eu vou enfraquecendo esse fervor dentro do meu coração. E depois, o pecado venial ele predispõe a alma ao pecado mortal. Esse é o efeito pior, talvez. E com o pecado venial, as nossas tendências para os prazeres proibidos ganham força. Como assim? Hoje, eu cedo em terminar minha oração 5 minutos mais cedo. Amanhã a minha vontade vai estar reclamando 10. Hoje eu deixo, não sei, de fazer a leitura espiritual. Amanhã eu já não rezo oração mental e terço. Então, cada concessão vai pedindo mais. Porque quanto mais nós damos ao nosso corpo, quanto mais nós damos aos nossos caprichos, mais ele pede. Então, quais seriam os motivos para lutarmos, né, e fazermos penitência, para expiarmos o pecado? O primeiro motivo, como nós dizemos, é um dever de justiça para com Deus. Depois, é um dever que decorre da nossa incorporação em Jesus Cristo. Como assim? Jesus, que é a cabeça desse corpo místico, que é a igreja, né, que é a sua igreja, ele, a cabeça, se entregou como vítima pelos nossos pecados. Viveu toda uma vida de austeridade, de sacrifício, de entrega, de perseguição. Então, nós fomos incorporados em Jesus Cristo, nós fomos colocados, enxertados no corpo de Cristo. Então, unidos a Cristo, nós também, por causa desse dever que decorre da nossa incorporação, nós devemos também nos tornarmos hóstias vivas, a todo momento oferecendo a Deus o sacrifício da vida, da penitência. E também é um dever de interesse pessoal e de caridade, porque quanto mais eu amo a Deus, mais o meu coração ele se inclina para fazer atos de amor a Deus, né? Como aquele namorado, né, que querendo demonstrar o seu amor pela namorada, ele faz um ato de amor, ele faz algo que a impressione, algo que possa realmente trazer para ela uma surpresa,
uma surpresa de amor. Isso nasce de um coração amante. Isso nasce de um coração que verdadeiramente é sensível. Por mais que nós vamos avançando cada vez mais na vida da santidade, é necessário que nós nunca deixemos de fazer penitência. A causa pela qual muitas almas progridem tão pouco na santidade é por causa dessa ausência de uma dor constante, alimentada pela lembrança de que somos pecadores. Então, a todo momento, né, mesmo depois da confissão, algumas pessoas falam assim: padre, me confessei, mas caí no dia seguinte no mesmo pecado. Por quê? Parece que a confissão para alguns é como se fosse um selo para dizer: olha, pode pecar de novo, tá bom? Tá safo. Né? Não é isso. A confissão, ela não é um selo para que eu possa pecar novamente. A confissão, na verdade, ela é uma libertação do pecado, mas nós devemos conservar no coração essa dor por ter ofendido a Deus. Então, quanto mais eu tenho essa dor constante no meu coração, dizer assim: Senhor, sou um pecador, devo a todo momento me entregar, te amar, isso vai dando ao nosso coração verdadeiramente um coração que vai progredindo mais e mais. A prática da penitência em si, né? Como é que eu posso praticar a penitência? Então, a primeira coisa que eu devo fazer é me unir a Jesus penitente. Eu devo dizer: Senhor, eu quero me unir aos teus sentimentos. Quero me unir, Senhor, à tua vida. A tua vida que foi toda ela uma vida de penitência, de martírios, de austeridade. E quero, Senhor, oferecer as minhas penitências, unidas à tua cruz. Então, quando eu faço isso, entrego cada uma das minhas ações a Deus, mais e mais eu vou progredindo na fé e na santidade. Então, as obras de penitência, né? Essas obras, por penosas que sejam, tornam-se fáceis quando trazemos continuamente conosco este pensamento: estou escapando do inferno, estou escapando do purgatório. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu estaria lá agora, suportando uma bem merecida punição pelos meus pecados, vai dizer o padre Tanqueray, aqui no Tratado de Teologia, no Compêndio de Teologia Cética e Mística. Ele vai continuando, né? Ele vai falando sobre as obras de penitência. Ele vai dizer: é necessário aceitar com resignação, depois de coração, as nossas cruzes. Então, o Catecismo do Concílio de Trento, ele vai dizer isso, que aceitar com fé, aceitar com amor, com paciência, os nossos sofrimentos, as nossas cruzes, já é uma penitência. Aceitar com... E talvez seja uma das penitências mais difíceis, né? Aceitar com amor as cruzes que nos vêm, as humilhações, as perseguições, as calúnias. Aceitar com resignação, né, no primeiro momento, e depois com amor é necessário para que nós possamos alcançar uma penitência verdadeira. Depois, juntamente com a paciência, deve caminhar em espírito de penitência e reparação, o fiel cumprimento de todos os deveres de Estado. Então, uma outra penitência para nós é cumprir os nossos deveres. Sabe aquele momento em que você quer de todas as formas procrastinar, que você quer: isso aqui eu não vou fazer agora não, isso aqui é muito burocrático. Falar com essa pessoa... Você cumprir todos os seus deveres e com amor, com alegria, né, entrega, isso já é uma penitência. Então a gente fica pensando assim: não vou comer chocolate, não vou beber refrigerante. Isso é muito mais fácil do que amar as pessoas, do que cumprir os nossos deveres, do que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então isso já é uma grande penitência. Depois o jejum. Né? O jejum, ele é jejum de alimento. As pessoas falam assim: posso fazer jejum de palavras. Não existe isso. Né? Você falar mal dos outros é um pecado. O jejum, ele é jejum de alimentos. Então o jejum, de fato, ele é uma penitência. Quando nesse jejum eu posso verdadeiramente ser menos escravo dos meus apetites, da minha concupiscência, da gula. E como a gula, ela é o início da impureza, quando eu vou vencendo a gula, quando eu vou vencendo a preguiça, naturalmente eu já venço também a luxúria. Muito bem. E depois a esmola, por último, né? A esmola é uma obra de caridade e também uma privação. Quando eu muitas vezes, às vezes até preciso um pouco daquele dinheiro, então teria aquilo ali para uma superficialidade, posso oferecer aquilo ali como uma forma de penitência também. Oferecer uma esmola um pouco maior, oferecer algo que às vezes me custa, dar alguma coisa que talvez eu tivesse muito apego àquilo, isso é uma penitência. Uma vez eu fiz isso, né? Durante uma missa, uma senhora que estava à minha frente assim, ela se converteu do protestantismo, e durante a homilia me veio uma inspiração, né?
creio que de Nossa Senhora, de dar uma imagem que eu tinha desde o meu primeiro ano de filosofia para ela. E eu fiquei duelando comigo mesmo. Falei assim, isso é coisa da minha cabeça. Falei, ai, Senhor, pelo amor de Deus. Falei assim, tem como ser outra coisa? Porque eu amo essa imagem. Tipo, não tinha como, tinha que ser aquela. Né? E aquilo ficou martelando no meu coração, e eu, de fato, dei a imagem para ela. Quando eu dei a imagem, né, para ver como eu tinha um carinho enorme por aquela imagem, a moça que trabalha lá em casa, ela entregou a imagem para a moça chorando, só que não era um choro qualquer, era em prantos, né, porque ela também tinha um certo apego àquela imagem, né? Foi uma coisa boa para mim, né? Foi uma coisa boa entregar algo que eu gostava demais, né? Então dei para ela, né, com alegria. Melhor a gente ter um coração livre, né? Nossa Senhora eu já tenho, né, como mãe, aquela imagem certamente faria um bem grande aquela moça, para que ela amasse cada vez mais a Virgem Maria. Então, muito bem, nós encerramos a nossa aula sobre penitência. Espero que tenha te ajudado a viver melhor essa quaresma, que Deus possa te abençoar cada vez mais, que possamos juntos caminhar para o céu. Deus te abençoe.